Eu já escutei de algumas pessoas que foram psicólogos e que acabaram não gostando, não se sentiram bem ou não gostaram das intervenções, ou até mesmo por terem alguns receios de como é ir num psicólogo. Então nesse vídeo eu vou te dar algumas dicas que podem te ajudar a identificar e a encontrar um bom psicólogo para você, bem como quais são os aspectos centrais que fazem a terapia ser boa ali, ter uma taxa de efetividade. A terapia ela é indicada para pessoas que buscam seu desenvolvimento pessoal, que querem se autoconhecer mais. Ou também para quem está passando por algum momento difícil e estressante na sua vida, como conflitos na sua relação amorosa ou conflitos familiares, dúvidas profissionais, falta de confiança, baixa autoestima, questões de luto, perdeu alguém que é muito importante para ti, ou também para pessoas que buscam amenizar sintomas de transtornos mentais, como ansiedade, depressão, síndrome do pânico, algum distúrbio alimentar, entre outras coisas. Então, a primeira coisa que eu acho que é mais importante de todas e que temos que entender, sobre terapia, é que é um processo e que não existem milagres e muito menos cura de um dia para o outro. Então, ao iniciar uma terapia, já é importante ajustar essa sua expectativa sobre o tempo que poderá levar o seu processo. E tudo isso vai depender dos motivos pelo qual você está buscando o psicólogo. Então, conversar sobre isso logo na primeira sessão é algo que é importante, que vai facilitar ali para te entender quanto tempo isso vai levar e também ajustar as suas expectativas com o processo de terapia. Eu falo isso porque eu atendo através da terapia cognitivo-comportamental. E o que eu acabo vendo às vezes na internet é que dizem que por ser uma terapia muito diretiva e que tem bons resultados, o processo leva em torno de somente 20 sessões. Só que isso precisa ficar claro que são protocolos de pesquisa. Em certas questões bem pontuais, até pode funcionar 20 sessões e resolver a questão da pessoa. Mas isso não é o mais comum. Normalmente, o processo de terapia ele é mais longo, ele leva tempo, independente de qual abordagem terapêutica seja usada. Então, isso é algo que tem que ficar bem claro aqui pra gente, entender o tempo, que a terapia é um processo. E nesse vídeo aqui, acho que vai ser interessante a gente começar falando sobre o que faz uma psicoterapia ser boa, para depois a gente falar sobre o profissional. Assim eu acredito que vai ficar mais fácil da gente entender. Então, no processo de terapia, precisamos entender que o terapeuta e o cliente são uma dupla. E os dois precisam ter uma boa relação e um bom vínculo para que tudo funcione. E para isso será preciso algumas sessões até que você tenha confiança de falar sobre toda a sua vida para uma pessoa que você conheceu há pouco tempo. Já que afinal a gente fala coisas íntimas e que são difíceis na terapia, Então o vínculo estabelecido é fundamental para que aconteça um bom processo terapêutico, ok? O segundo ponto para funcionar a terapia é entender que o cliente ele precisa estar em certo grau motivado para iniciar o processo de terapia, ele precisa estar querendo fazer aquilo. Porque é a própria pessoa que tem que se permitir acessar, revelar e analisar as suas questões mais internas, mais íntimas, Para o psicólogo vai ser difícil acessar coisas nas quais você não permite que seja compartilhado. Então, o processo de terapia é 50% parte do cliente e 50% parte do psicólogo. Cliente em se permitir viver o processo e o psicólogo ter a empatia e a técnica de ir acessando e perguntando sobre as questões do seu cliente. E o terceiro ponto, para a terapia ter um bom funcionamento é a frequência, Isso é muito importante para o bom andamento da terapia. E o nível da tua frequência vai depender do seu motivo de estar na terapia. E a frequência ela vai ser recomendada pelo seu psicólogo. Então, se vai ser sessões semanais, sessões quinzenais, 2 vezes por semana, 1 vez no mês, tudo isso vai depender da questão que tu trabalhar ali com o teu psicólogo, Então, por isso, cuidar com as faltas na terapia, que isso vai prejudicar. Esses são os pilares centrais que eu acredito que fazem diferença para acontecer um bom processo de terapia.
E agora eu quero te dar algumas dicas que podem te ajudar na escolha do seu psicólogo. Então a dica 1, você precisa ir com a cara da pessoa, né? Você precisa gostar do jeito da pessoa. Você precisa achar legal conversar com o psicólogo e se sentir confortável. Porque estar confortável vai te auxiliar a poder relatar mais facilmente aspectos difíceis da sua vida. Então, por isso eu acho legal pegar indicações de psicólogos com amigos, amigas, que já fazem terapia e que gostam, né? Normalmente isso tende a funcionar bem. Ou também, o que eu acho super bom é procurar psicólogos assim nas redes sociais, né? Hoje em dia muitos têm seus sites, blogs, Instagram, TikTok, tem um monte de redes que os psicólogos estão usando, né? Aqui no YouTube também. Então, pesquisar sobre a pessoa, né? Ver os conteúdos que ela posta, até mesmo poder enviar uma mensagem para a pessoa para saber mais do trabalho. Isso já vai te ajudar a ter uma percepção melhor se tu vai gostar desse psicólogo ou não. Dica 2. Saiba um pouco sobre a prática clínica do psicólogo que tu quer iniciar a terapia. Então pergunte como funcionam os atendimentos, porque na psicologia existem várias abordagens de tratamento e isso pode influenciar na sua experiência. Tem psicólogos que são mais ativos, outros nem tanto. Em certas terapias, né, você usa o divã, fica ali deitada falando sobre as suas questões. Em outras, tu não usa o divã, são aplicadas outros tipos de técnicas. Então, tu precisa dar uma pesquisada sobre essas abordagens, principalmente saber a abordagem do seu psicólogo, para ver qual que tu talvez se identifique mais, tá? Então, converse, mande perguntas para realmente entender como que vai funcionar o teu processo de terapia. Eu, particularmente, eu gosto de marcar uma videochamada, né? Já que eu realizo bastante atendimento online, eu marco uma videochamada rápida com a pessoa para a gente se conhecer e a gente conversar um pouquinho antes da pessoa iniciar a terapia comigo. Isso já facilita para essa identificação e para ajustar as expectativas da pessoa, né? Então, o que você pode fazer é fazer uma consulta de teste ou então até mesmo sugerir uma conversa rápida antes de fechar o início da terapia com o psicólogo aí que tu esteja interessado, tá? E caso tu inicie a terapia e perceba que após algumas semanas ou meses tu não se sentiu muito bem ou não teve um progresso tão grande, isso pode ser uma dificuldade com o método do profissional, com o jeito também. Então isso na verdade é comum de acontecer e nada impede que você seja sincero com o profissional colocando isso para ele e que também possa procurar outras experiências com outros psicólogos, tá? E um outro ponto que eu queria trazer aqui para vocês é que muitas pessoas falam sobre os valores de sessão de terapia, né? Às vezes isso pode ser até um empecilho para iniciar o processo de terapia. Então o Conselho de Psicologia, né, o Conselho Federal de Psicologia, ele coloca uma tabela sobre os horários cobrados ali pelos psicólogos. A maioria dos psicólogos não segue essa tabela. Então existem vários valores de psicólogos aí no mercado. Isso vai depender de cada profissional ali. Então, por isso, procure algum profissional o mais qualificado possível e que o valor desse profissional que ele cobre esteja dentro do seu orçamento, tá? Caso você não possa pagar muito por um psicólogo, existem profissionais e clínicas, né, de atendimento psicológico que cobram valores sociais de atendimento, ou seja, são valores bem mais acessíveis do que esse valor particular de um psicólogo. Então, tu pode perguntar diretamente para o profissional se ele atende, se ele tem horários que ele atende por valores sociais, ou entrar em contato com alguma dessas clínicas da sua cidade e ver se tem essa possibilidade. E se mesmo assim for muito caro para você pagar esse atendimento social, é interessante ver se o teu plano de saúde, caso tu tenha, né, cobre o atendimento psicológico ou não. E se tu não tem o plano de saúde, tu ainda pode procurar por clínicas, escolas de psicologia, que oferece atendimento gratuito. Ou até mesmo na faculdade de psicologia, existem atendimentos que podem ser gratuitos, feitos pelos estudantes, tá? Então aí tem algumas opções que tu pode procurar atendimento gratuito. E também a outra opção
é procurar um posto de saúde perto da sua casa e se informar ali como que funciona o atendimento pelo SUS na sua região, ok? Então, eu espero que eu tenha ajudado aí nessa parte financeira, que às vezes também eu sei que é uma questão que bate muito para os clientes ali. Então, esse foi um vídeo para a gente conversar um pouquinho sobre algumas dicas de como procurar um psicólogo, dicas aí de aspectos centrais de uma boa terapia. Espero que eu tenha te ajudado com esse vídeo. E se tu ficou com qualquer outra dúvida, é só comentar aqui abaixo que eu vou te respondendo sobre isso, tá? E não esquece de curtir o vídeo e se inscrever aqui no canal para receber mais conteúdos meus.